Instituto Augusto II, trazendo aqui uma entrevista com o meu amigo, uma pessoa assim que a harmonização me deu de presente, que é professor Wagner Gabriel. É autor de diversos livros na harmonização, inclusive um livro que eu tinha, não tenho mais, né? Porque eu tive que... Uma pessoa gostou tanto do livro que está esgotado e eu tive que ceder o meu exemplar, né? E ele vai falar qual é esse livro. E o que me chamou a atenção, na verdade, não foi nem esse livro, foi outro livro, que é um livro sobre ultrassonografia na harmonização orofacial. E eu queria agradecer a ele por ter aceitado o convite de vir aqui em Salvador, né? Onde a gente está aqui numa imersão, 10 dias respirando e trabalhando, né, sobre ultrassonografia, sobre harmonização, sobre projetos juntos no futuro, no presente. Então isso me deu assim uma alegria muito grande e é muito intensa essa troca que a gente conseguiu ter. Vou até deixar para ele falar um pouco sobre essa parte da filosofia, que ele é muito bom nisso, mas eu acho que quando a gente encontra pessoas que pensam como a gente, que a gente consegue, né, ser ouvido e as coisas ecoarem, eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa terra, seja muito bem-vindo e fique à vontade para decorrer sobre o assunto que te faça feliz, né? Na saúde, né? Porque quando a gente está feliz, a gente tem saúde, né? Com certeza. Então, vamos filosofar. Se existe alguém que tem que agradecer, sou eu, né? Porque o professor Augusto está me proporcionando 10 dias nessa terra maravilhosa que é a Bahia, na cidade de Salvador. Já fomos para a Feira de Santana também, para falar de um assunto que eu sou apaixonado. Então são duas paixões juntas, a Bahia e a harmonização orofacial, ultrassonografia e tudo mais. Então sou eu que tenho que te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Bom, os meus livros, todos que eu escrevo, eu sempre coloco uma reflexão inicial. Embora sejam livros técnicos, né? Porque nós falamos de procedimentos, de tecnologias e tudo mais. Mas em cada linha existe uma filosofia por trás, numa linguagem subliminar instalada. Perfeito. E o leitor percebe isso. Isso. Por quê? O meu primeiro livro... Bom, para mim já foi um presente escrever um livro, né? Foi o Protocolos Minimamente Invasivos, no ano de 2020. Só que a surpresa maior foi que ele foi um dos livros mais vendidos no Brasil. Tanto que acabou mesmo, de verdade. Não tem, já está esgotada a primeira edição. Já estamos escrevendo a segunda edição dele. Isso foi um presente, porque hoje é raro eu passar num curso, numa palestra, que não tem alguém que já tem o livro, que venha conversar. E para nós que escrevemos, para nós autores, escritores, né? O presente maior é esse, né? Saber que tem alguém, porque ler um livro é ouvir alguém que não está presente. Então é uma forma de nós estarmos em vários lugares, né? E nessa primeira abordagem foi onde começou tudo, essa filosofia, né? Porque, na verdade, a estética, Augusto, ela é uma área da filosofia. Perfeito. Sócrates já falava sobre isso, né? Platão, que transcreveu os ensinamentos dele. Inicialmente eles consideravam que tudo que fosse naturalmente, que fosse belo, aliás, que fosse perfeito, era naturalmente belo. Então, se existia uma estrutura arquitetônica perfeita, ela já era naturalmente bela. Isso se transporta também como filosofia para as pessoas, né? Então, e para a harmonização. E para a harmonização facial também. Porém, Aristóteles sempre, né? Convergindo os ensinamentos do mestre Sócrates, disse que não, peraí. A beleza ela é temporária, porque qual ser humano que é perfeito? Me diz, não existe ser humano perfeito. Se não existe ser humano perfeito, então a estética também não é. Ela é perfeita para aquele determinado momento. E de fato Aristóteles me parece que tinha razão. Por quê? Porque os padrões de beleza foram mudando conforme o tempo foi passando. Desde a época da Idade da Pedra, onde a beleza feminina, né, era considerada para as mulheres que tinham quadris largos, mamas avantajadas, porque a humanidade estava no momento de fertilidade. As primeiras estátuas de Vênus, né, que surgiram foram essas. Depois aí
já na Idade Média, a gente já tem relatos de o que era padrão de beleza, eram mulheres mais obesas, mais gordas, com um corpo mais avantajado. Por quê? Porque tinha peste na época, né? E uma pessoa que tinha um certo volume de massa corporal, ela denotava saúde. Então era uma pessoa que se podia se relacionar. E aí foi vindo, né, todas as mudanças. Nós tivemos nos anos, no século XX, foi onde nós tivemos os principais movimentos, principalmente os movimentos feministas, que trouxeram alguns padrões, onde a mulher rompeu com seus padrões de beleza, que antes eram instituídos por homens, né, na sociedade. Isso, aí a mulher ganhou a liberdade e falou, não, eu vou ficar do jeito que eu quero. Né? E como tem que ser, né? Claro. Então, a gente percebe que as mudanças no padrão de beleza acompanham os movimentos sociais, acompanham o que está acontecendo na humanidade. Isso. E com a harmonização facial não é diferente. Você veja que onde surgiu a harmonização? Surgiu com a figura central de Angelina Jolie. Né? Eu até costumo dizer para meus alunos, a gente deveria colocar um quadro de Angelina Jolie com 2 velhinhas brancas embaixo. E a gente agradecer todos os dias por ela ter existido, porque ela veio com aquele tipo mulher fatal. Maçãs do rosto avantajados, né, que são os malares, os ossos iguais, a mandíbula muito bem definida, o lábio grosso. Né? Então, na verdade, isso também vem até de culturas antigas. Sim. Né? Mas o que você está trazendo, eu digo o seguinte, que bom que hoje todas as belezas são valorizadas. Sim, claro, não tenha dúvida. Porque já chegou para você, paciente, já chegou para mim, paciente, trazendo a foto da Angelina Jolie, sim. Quero ficar igual boca, ela, não, querendo aquela mandíbula, e que não dá, sim, diante da beleza, sim, daquela pessoa. Sim. Né? E a pessoa é bonita de acordo com aquilo que ela é. Como parafraseando mais ou menos Aristóteles. Porque você é perfeito como você é hoje. E a sua beleza é compatível. Para mim não existe nenhuma paciente que não seja linda. Todas para mim são. Por quê? Porque a beleza é uma coisa individual. E ao profissional de harmonização, ele tem que saber identificar isso. E realçar essas linhas de beleza que cada pessoa tem. Cada um de nós tem um aspecto de beleza, de estrutura na face, que é diferente da outra. E essas estruturas que são o diferencial daquele indivíduo, o harmonizador que sabe olhar, enxergar e potencializar isso vai ter resultados extraordinários. Vai sair do padrão. Por isso que essa padronização da face é uma coisa que preocupa um pouco, porque isso eu acredito que não vai ter muita duração. Porque é preciso realçar aquilo que a pessoa tem de bom. A gente tem que partir para essa visão de mundo. Perfeito. Parar de ficar com estereótipos. Né? Mas eu acho que as pessoas têm entendido isso, inclusive, sim, na própria harmonização. Sim. A gente vê essa tendência de naturalização, de você evidenciar o que há de belo, ou o que a pessoa gosta em si. Não, eu acho que meu lábio é bonito, então eu quero realçar. Como fazer a minha harmonização para que meu lábio tenha um realce na minha face? Né? Ou então trazer a filosofia que a gente compartilha de menos é mais, sim, onde a gente com pouco produto consegue trazer resultados. Porque a gente mantém com isso o que a pessoa é. O padrão de beleza já existente. A gente só tira aquilo que está envelhecendo ela um pouco e deixa ela como ela é de verdade. Eu fico tão feliz quando chega meu paciente, geralmente mulher, né? Mas já temos alguns pacientes homens que a pessoa vira e falou, pô, ninguém notou que eu fiz, ó. Só falavam assim, eu tô mais bonito, eu tô... Isso que é legal. Que você fez? Você tá com a pele mais iluminada, você está com ar mais descansado, um semblante mais tranquilo, né? Sem aquela olheira forte, sem aquelas marcas de expressão forte, né? Sem o rosto derretido. E a gente ali, a pessoa olha e não sabe o que foi feito. Principalmente a mulher latina é mais assim. A latina, ela gosta de que ela seja admirada pela naturalidade dela, vamos colocar assim.
como você disse, elas gostam de... Isso assim, lógico, não vamos generalizar, mas o sangue latino mais ou menos é isso. Mulher latina, né? Ela já é bela. Ela já é bela, então ela gosta que as pessoas falem assim, nossa, você nem parece a idade que tem. Né? Hoje, tanto que tem hoje muitos canais aí no Instagram, que as pessoas antes tinham vergonha de dizer a idade. Exatamente. Né? E hoje não, as pessoas... Tem orgulho de plena dizer, eu tenho tantos anos. Ou então, ninguém me dá a idade que eu tenho. Não é bacana isso? Né? Isso é estética. Então, é a maneira como as pessoas estão se cuidando que tem proporcionado isso. Porque, na verdade, mesmo a idade é só um número. E o principal rejuvenescedor que existe, Augusto, é a qualidade de vida. Não existe nada que supere isso. Qualidade de vida não significa que a pessoa não deve trabalhar, pelo contrário. Sim. Às vezes a gente trabalha muito, mas busca uma qualidade de vida, né? Sim. Mas onde você está trabalhando? O que é que realmente você está depositando energia? Isso. Como é que isso, diante da sua situação, tem a ver com você resolver aquele problema ou não? Então, às vezes, as pessoas ficam naquela, né? Ou então na busca incessante das mídias sociais, de um mundo paralelo que não é o mundo real, né? E que muitas vezes deixa de ter contato com as pessoas, porque fica ali só passando imagens com filtro, imagens que muitas vezes não condiz com a realidade, porque como você mesmo falou, todos nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. Sim, exatamente. Né? Então, o ser humano é uma máquina incrível. Sim. Muito. Mas nós temos vários nuances, vários momentos de vida, várias situações, e que muitas vezes isso deve ser levado em consideração. Total. Né? Às vezes até quando a paciente vem no momento de fragilidade da vida dela, acreditando numa harmonização, para que dali ela busque, né, uma autoestima, se devolver, se enxergar de novo. Só que muitas vezes a gente precisa frear um pouquinho essa paciente, começar do básico, mostrar ela que é para ela ir devagar, com calma, respeitar os limites dela, para que ela possa, na verdade, mais para frente, inclusive já tive vários pacientes que agradeceram por isso, por a gente não aproveitar aquele momento e transformar aquilo, em vez de uma situação que ia devolver a autoestima dela, até muitas vezes tirar pelo excesso de produto ou pela conduta, né, exagerada. Eu acho que o menos é mais, que o natural é mais bonito, que o suave, o delicado, você olhar e não saber o que foi feito, isso tem muito mais valor, agrega muito mais valor. Ao profissional, ao profissional, claro. É assim, o meu foco de trabalho, no fundo, é atingir a consciência do paciente para que ele melhore a sua qualidade de vida. Se você entender que, por exemplo, todos nós fomos programados para envelhecermos com rugas e de cabelos brancos. Perfeito. Isso não vai ter como fugir. Porém, a gente pode retardar esse processo. Exato. O principal fator de envelhecimento é o estresse, é o cortisol, é o hormônio do estresse. Se você pegar, para quem estiver assistindo, uma curiosidade, né? Você pegar a foto do presidente Barack Obama no início do mandato e no final. É outro. É outra pessoa. E não justifica aquele tempo que ele passou, aquele nível de envelhecimento. E quem é que consegue se livrar do estresse? Ninguém. Então, na verdade, é a maneira como se lida com o estresse que faz toda a diferença. Esse é o primeiro ponto, o principal fator de envelhecimento. Aí depois vem os alimentares e tudo mais. Exercício físico, né? O que a ultrassonografia tem nos mostrado, né, na estética? Que, por exemplo, a atividade física, se ela não for moderada, ela envelhece. Perfeito. Eu tenho encontrado jovens de 20 e poucos anos com colágeno ruim na imagem ultrassonográfica, que são pessoas que fazem atividade física com muita intensidade na semana toda. Gente que malha todo dia, mais do que 1h30, 2, já é suscetível a ter esse problema. Compatível com atleta de alta performance. Isso, só que ela não se trata como se não... Perfeito. Aí que tá. E qual é a orientação? Busque um nutricionista, um nutrólogo, alguém que vai fazer com que o seu corpo
absorva os nutrientes que está faltando porque você está estragando ele. Isso, Tá você está envelhecendo mais acelerando rápido, um processo. está morrendo mais rápido. E a pessoa, sob pena de que achar que está bonita, de que está saudável, com a pele lisa, porque pele lisinha e novinha não significa colágeno bom. Eu já peguei senhoras de 70 e 80 anos com aquela pele já, com aquelas rugas tradicionais da idade, e o colágeno é excelente. Então, assim, o colágeno, ele é um fator de envelhecimento, claro, mas não é o único. Existem outros que atingem mais a pessoa com a idade. Então, isso na ultrassonografia a gente consegue comprovar com a imagem. Planejar. Isso. Né? Então, a ultrassonografia na ROF, ela pode pegar uma pessoa jovem e ver que existem características de como trabalhar aquela pele, como trabalhar aquela harmonização, para que você venha agregar valor e ela ter uma qualidade de vida melhor, ter um envelhecimento melhor, gerenciar melhor as camadas dela, né? Sim. E principalmente em questão desse estresse. Sim. Uma pele com colágeno, vamos dizer assim, não vamos dizer ruim, mas um colágeno depletado, um colágeno não com a qualidade que deveria ter, esse paciente não adianta fazer. É totalmente contraindicado qualquer procedimento estético. Primeiro ele é contraindicado para fios bioestimuladores, preenchimento, para tudo. Por quê? Até para toxina? Para toxina, inclusive. Por quê? Tudo não é objetivo. O objetivo de tudo não é remover as rugas, né, da Mas face. a gente, quando pensa na toxina, a gente fala das rugas dinâmicas. A gente pensa nas rugas dinâmicas, vai atrair água, aí você vai ter que estimular a pessoa a beber água, mudar a forma de vida dela, agregando qualidade de vida, tendo uma alimentação mais saudável e tal. Eu acho que a toxina, é porque eu gosto muito da toxina botulínica, eu acho que eu já tive muitos pacientes que com a toxina botulínica, eu consegui mudar a percepção dela. Então, eu usei a toxina botulínica para trazer essa percepção para o paciente. Olha, e se você fizer sua parte, você vai ter melhores resultados ainda. Sim. Quando o paciente vem para fazer toxina botulínica, mesmo que ele fale, só quero vir fazer toxina, eu faço exame de ultrassom. Se eu encontro você faz um mapeamento de ultrassom ultrassonografia prévio a qualquer exame, a qualquer procedimento. Você faz esse mapeamento sempre. E o que é que você ganha com isso? Se eu encontrar um colágeno ruim, eu executo o procedimento de toxina, mas eu tenho que conscientizar o paciente que aquelas rugas dinâmicas vão diminuir, mas as estáticas elas vão continuar da forma que estão e vão aumentar. Caso ele não cuide. Então, a pessoa não pode ficar refém só da toxina botulínica. Ela tem que cuidar da pele, ela tem que, né? Tudo isso influencia. Então, eu tenho aumentado muito a prescrição, por exemplo, de nutracêuticos. Né? De fórmulas, não só. E tudo isso a partir da ultrassonografia. De um diagnóstico de ultrassonografia. A minha vida na harmonização é dividida em duas. Antes da ultrassonografia e depois da ultrassonografia. É um divisor de águas. Totalmente. A ultrassonografia te deixou com a mente mais aguçada e provas concretas para que você tenha argumento para seu paciente. Então, você primeiro precisa fazer o paciente mudar o estilo de vida, para depois você começar a fazer os procedimentos. Melhorou o colágeno? Ok, agora nós vamos trabalhar com os procedimentos que vão estimular outras áreas. E a consciência que o paciente acaba tendo é incrível, né? Eu tive um caso de uma paciente que ela tomava um medicamento controlado, um tarja preta. E o psiquiatra, há meses, vinha tentando convencê-la a diminuir a dose, a tirar, e etc. E ela não conseguia. Ela se sentia insegura e tudo mais. Quando ela chegou ao fazer o exame de ultrassonografia, nós observamos o colágeno dela ruim. E tem tudo a ver, porque se ela está fazendo uso desse medicamento, possivelmente ela deve estar no nível de cortisol alto, etc. Então, quando eu contei para ela isso, que ela viu a imagem, aí ela resolveu diminuir o medicamento. Ela foi no psiquiatra e resolveu aderir. Você veja, né? O poder que a informação correta tem. E da forma que a informação foi colocada. Exatamente. Ela falou assim, meu Deus, então eu preciso parar. Precisa. Aí a gente também já dá aquela força, né? Volta no seu médico e vamos retirar esse medicamento. Ela retirou, ficou toda feliz e tudo mais. Porque o estilo de vida nosso, Augusto, ele é estressante atualmente. Às vezes a pessoa se estressa vendo o celular.
Se você às vezes levanta na madrugada e põe lá um aplicativo qualquer para ficar vendo coisas, se você não tomar cuidado, você não dorme mais. Você fica mais estressado, é capaz até de sonhar. Porque o grau de informação, um bombardeamento é muito grande. Então o foco meu sempre é a saúde. A estética é uma isca para isso. Por exemplo, já tive pacientes que chegaram querendo fazer procedimento no nariz. E aí, doutor, eu quero fazer, e eu falo assim, mas por que você vai fazer? Porque eu considerei que era um exagero para a pessoa fazer. Porque eu quero fazer porque não é legal. Eu falei assim, mas você é bonita exatamente porque o seu nariz é assim. E a pessoa começou a acordar para si mesma, ter uma autopercepção melhor. E desistiu. Eu perdi as contas de pessoas que... Você vê, eu deveria até incentivá-las a fazer procedimento, se fosse pensar apenas no procedimento. Mas consegui uma paciente que deixou de fazer um procedimento X, mas fez outros procedimentos. Então, e é gostoso você saber que você está levando não só harmonização, mas saúde, né? Uma consciência corporal, uma consciência de vida melhor para as pessoas, porque na verdade é isso, né? É muito importante. O que na verdade a gente dá para o paciente? Eu falo para meus alunos nos meus cursos. Quando a pessoa se sente reconhecida, se sente feliz, né? O que nós fazemos com ela? Nós elevamos a dopamina. A dopamina é, inclusive, o alvo da maioria dos medicamentos que a gente tem, né? Inclusive é o alvo das drogas que as pessoas usam. Então, uma pessoa com baixa autoestima, resumidamente, ela não tem uma quantidade de dopamina adequada, que é o neuromodulador. Quando o paciente vem ao consultório e quer um procedimento, no fundo, ele quer o quê? Dopamina. Então, quando eu falo para meus alunos, vocês não vendem estética, vocês vendem dopamina endógena. e é legal porque isso muda tudo. Porque aí você já se preocupa como vai receber o paciente, receber ele com um sorriso, levantar sempre o astral da pessoa, né? Você já está oferecendo para ele o que ele veio no fundo buscar antes de colocar qualquer coisa no rosto. Então é importante nós termos essa mentalidade, porque isso faz com que a pessoa se sinta mais segura, tenha mais felicidade, fique mais longe de drogas e de outras coisas que fazem esse aumento de dopamina. Porque a pessoa, quando ela não tem essa autoestima, ela vai buscar essa dopamina na comida, né? Ela vai buscar essa dopamina na bebida, nas drogas, nos medicamentos, em diversas situações que vão, às vezes, constrangê-la em busca disso. Quando você passa isso para a pessoa, né? Desde a hora que ela chega, então a pessoa chega, como você é linda, né? Nós vamos deixar você mais linda ainda, né? Eu sempre faço isso para os pacientes. Te deixar mais linda, ou mais lindo do que você já é. Isso muda tudo. Você vê a mudança no olhar do paciente. Então, você quebra aquela barreira paciente profissional. Total. Né? Se você não fizer isso, você não vai ter fidelização de paciente, porque ele vem atrás da dopamina. É diferente de quem vai estar com gripe e vai no médico buscar uma eliminação da gripe. Se bem que, se houver essa interação entre médico e paciente, também você consegue uma fidelização. E a gente vive disso. A fidelização do paciente eu vejo muito hoje em dia, quando você abraça ele, você entende a dor dele. Sim. E você abraça esse propósito de amenizar essa dor. Essa dor que a gente chama é a busca que ele está ali atrás de você. Por exemplo, fazer uma harmonização orofacial, trazer para ele um aumento da autoestima, não é verdade? Isso mesmo. O ultrassom, ele te faz diferente. Ele me fez pensar desse jeito, Augusto. O ultrassom que me fez pensar desse jeito. Porque eu tinha aquele entendimento que todo mundo tem. Envelheceu é o colágeno. Que toda a indústria da estética é em cima do colágeno. E deve ser mesmo. Sim, tá correto. Trabalha nisso. Mas eu comecei a ver que as proporções também são importantes. As relações de gordura com derme, as coisas que são genéticas, né? Então isso mudou minha visão de profissional, de mundo, inclusive. Olha que coisa louca, né? Parece uma doideira, mas é verdade isso. Não, mas a gente, quando tem um propósito, eu sinto que eu me tornei mais humanizado no meu atendimento. Sim. Eu me preocupo mais com a saúde do paciente e automaticamente com a estética. Uma pessoa
que tem um padrão de vida, assim, uma qualidade de vida boa, é um paciente que você vai ter resultados estéticos muito melhores, muito mais duradouros. Um paciente que fuma, é estressado, você não vai conseguir muita coisa, meu filho. Você pode conseguir temporariamente, mas aquilo vai cair tudo de novo. E isso tudo você comprova através da ultrassonografia tudo também. Através da ultrassonografia. Isso que muito é lindo, né? É. Quando a gente olha a pele por dentro, a gente se apaixona, né? Eu, durante 8 anos, fui professor de dermatologia no Senac. Então, eu me apaixonei por pele antes de entrar na estética, né? E a pele é o que faz nós nos relacionarmos com o mundo. Fora o fato dela ser o maior órgão do corpo humano. Sim. Muita gente não percebe isso, né? E a pele, ela, se você cuidar bem dela, e quando eu digo cuidar bem, não é passar creminho, é você beber água, é você evitar todos aqueles alimentos inflamatórios que a gente sabe, os refinados. Excesso de sol. Excesso de sol, excesso de sódio, excesso de açúcar, de gordura saturada, tudo aquilo. Se você não cuidar dela, ou seja, se você abusar, a gente acha que só vai estragar as partes internas do corpo. Não, a pele também, ela vai te devolver. E ela te devolve da maneira mais cruel que uma pessoa pode ter, né? Que envelhecimento precoce. Né? Porque você não, o rim não tem ruga, né? Nada tem ruga, mas a pele tem. E se você cuidar dela, ela vai te dar esse retorno. Independente da idade que você tenha, se você quiser agora começar a cuidar da pele, ela vai te responder. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, as pessoas vão começar a dizer para você: nossa, sua pele está melhor, você está diferente, você entendeu? Mas essa busca tem que partir do dono da pele, né? Que é quem está dentro dela. Somos nós, a gente tem que entender. Mas isso. Muitas vezes a gente precisa também colocar conscientização, né? Porque todos nós somos propensos pacientes de harmonização orofacial. Sim, Eu sempre falo aos nossos alunos. Todos nós. Quem aqui não é paciente de harmonização? Todos nós somos, ou hoje ou amanhã seremos, né? Então eu já fiz alguns procedimentos, né, dessa forma, minimamente invasivo, pontuais. Recomendo a todos, homens e mulheres, buscarem sempre um profissional competente, capacitado, para analisar, fazer uma avaliação clínica. O exame de ultrassonografia é o exame padrão ouro, que ele pode ser feito para um mapeamento facial, e esse mapeamento ser utilizado para o diagnóstico, como você falou, o planejamento, né, execução, muitas vezes guiada, ou um exame pós-operatório imediato, pós-operatório tardio, seguir as sequências, seguir os padrões que você quer da harmonização e ir agregando o exame de ultrassonografia em cada fase. Sim, claro. Né? Isso vai fazer toda a diferença, inclusive documental, para você comprovar o paciente a si mesmo. Porque eu acredito que bastante disso tudo que a gente conversou, você foi adquirindo à medida que você fazia o exame de uma mesma pessoa em diversas fases. Sim, inclusive é uma coisa interessante isso que você está comentando, porque eu faço atendimento, 30 dias depois o paciente retorna, eu faço outro exame. De ultrassonografia. E aí, de ultrassonografia. Aí eu falo para ele: olha aqui como está melhorando. Porque muitas embora vezes não esteja ganhos, olhos vistos, mas ele está vendo, e isso é um incentivador para ele continuar. Motiva, né? Motivador. É igual você vai na academia. Se você não estiver emagrecendo ou tendo uma qualidade, um tônus muscular melhor, você fica desanimado. Mas quando você pega, tô conseguindo já ver algumas nuances aqui, a calça já fecha sem forçar, né? Isso. Aí você, já vou diminuir aqui um pouquinho a comida, né? Então a mesma coisa funciona com a harmonização. Exatamente. Você mostra para o seu paciente: beba água, use o protetor solar. Aí ele volta para você faz de novo o exame de ultrassom e você fala: se você diminuir mais ainda o estresse, você beber mais água, vai melhorar mais ainda. Justamente, se você fizer sua parte aqui e aqui, você vai melhorar mais ainda. Sim. E é isso que ele busca, né? Ele busca muitas vezes que a gente seja um personal trainer dele, né? Tá ali em cima, ó. Porque eu vejo a harmonização hoje como uma nova ortodontia, onde o paciente vem, à medida que o tempo vai passando, você vai melhorando, você vai
trabalhando com os resultados que são mais importantes, o resultado de cada sessão, Sim. quando você retorna, para daí você definir, poxa, tive bastante êxito nisso aqui, eu vou fazer esse outro procedimento Sim. aqui, porque muitas vezes o planejamento ele é dinâmico, Sim. como também o exame de ultrassonografia ele é dinâmico, né? Sim. É um exame que você pode fazer ali ó, no transcurso, ele é um vídeo, né? Ele é uma parte que inclusive a gente pode capturar X segundos do vídeo, Sim. né? Então tudo isso pode acontecer. E como ele sendo um exame dinâmico, ele vai mostrar o dinamismo das melhoras Isso. que aconteceram no paciente. Então Exatamente. fica aí realmente essa vontade de mostrar ao cirurgião dentista como é importante a ultrassonografia na harmonização, né? Como é um exame padrão ouro, um exame que a gente muitas vezes só lembra dele numa intercorrência, mas que você está trazendo para cá com toda uma motivação, né? O menor uso que se faz de ultrassonografia na harmonização é a intercorrência. E eu aprendi isso com você, muito obrigado. Viu? Muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. E a gente está crescendo muito na harmonização. É uma especialidade muito nova, onde a gente ainda está engatinhando e cada vez mais a gente está agregando conhecimento, consciência, embasado em ciência, em literatura de boa qualidade, para trazer para o nosso alunado justamente essas informações. Ultrassonografia na harmonização faz toda a diferença, além de combater a intercorrência, que é o mínimo que a gente usa. Exatamente. Né? Planejamento, diagnóstico, mapeamento facial, transcurso de procedimento, fazem muito mais do que trabalhar apenas com a intercorrência. É a luz na escuridão da Hoff. Maravilha, que lindo. É isso aí. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.